Responde com sinceridade. Você sabe que é muito boa no que faz, é muito competente. Teu serviço é de qualidade. Os teus clientes gostam, indicam, saem satisfeitos. Mas você tem uma grande dificuldade de vender? Saiba também que você não está sozinha. A grande maioria das empresárias que prestam serviço ou durante o início da jornada ou por um bom tempo da jornada como empresárias, têm ou tiveram grande dificuldade em vender. E eu vou te dizer mais uma coisa, mais um dado que é baseado em pesquisas. Quanto mais qualificada a pessoa, ou seja, quanto mais ela estudou, se especializou, fez cursos, formações, quanto mais ela sobe a escadinha da jornada, quanto mais desenvolvida ela é, muitas vezes ela se torna uma pessoa que tem mais dificuldade de vender. E sabe por que isso acontece? Por algumas razões. E uma delas é que a pessoa sabe o quanto que aquilo vale, ela estuda tanto, ela pratica tanto, ela fica tão boa tecnicamente na execução do serviço que ela acaba, por vezes, deixando de lado o aprendizado também técnico necessário para vender o serviço. Só que a gente precisa entender que as duas coisas caminham juntas, tá? Tu precisa ser boa naquilo que tu entrega para o teu cliente, afinal de contas é o teu serviço, tu precisa ter esse retorno do cliente, tu precisa ter clientes satisfeitos para te continuar vendendo, mas tu também precisa ter um sistema, um método que facilite, que faça com que tu venda sempre, todos os dias. E antes da gente continuar um pouco esse assunto aqui, que eu sei que ele é um assunto que ele é importante e que ele dói muito também, porque se tu te sente assim, se tu sabe que tu é boa no que tu faz, mas tu não tá conseguindo atrair a quantidade de clientes que tu precisa ou os clientes certos, isso é uma coisa que machuca e que se reflete no resultado do teu negócio. Antes de continuar, então, eu vou pedir para ti que já tá gostando desse assunto, que tu clique aqui para te inscrever no canal, para receber esse conteúdo e todos os outros conteúdos de vendas e de mentalidade e desenvolvimento pessoal que eu trago aqui, que para mim isso é muito importante, isso reforça o meu trabalho, isso faz também com que eu entenda que o meu caminho tá certo e que eu tô te ajudando. Então, te inscreve no canal. E se tá gostando desse vídeo, sem mais delongas, só dá um like aqui que eu já vou também receber o teu joinha, sabendo que tu tá gostando desse conteúdo. Seguindo então falando sobre isso, a maioria das empresárias que são boas, que são muito boas tecnicamente falando, que entregam resultado, tem dificuldade de vender. E aí a gente precisa trazer um processo, tá? E falar sobre algumas nuances que são importantes nesse assunto. A primeira delas diz respeito ao preço. Porque quando tu sente dificuldade de vender, um dos mecanismos mais rápidos que o ser humano usa é: vou baixar o preço, vou diminuir o preço. Quem sabe diminuindo o preço eu consiga vender mais. E pasme, você pode testar isso que eu tô falando aí. Quanto mais você baixar o preço, quanto mais você reduzir o seu preço, mais dificuldade você vai ter para vender. Por quê? Porque aí você vai estar se colocando, se comparando e se nivelando com a maioria das profissionais, das pessoas que prestam o mesmo serviço que você no mercado. E aí, o cliente, ele não consegue perceber diferença. Olha só, vamos supor que você cobre R$ 200 pelo seu serviço, tá? E aí você tem lá uma concorrente que cobra R$ 180. Para o cliente, esses R$ 20 é uma diferença tão pequena, que ele fica pensando assim: nossa, R$ 20? Ah, então eu vou pagar de 180, né? Agora, olha só, teu concorrente vende a 180 e tu vende a R$ 400, esse mesmo serviço, tá? Já vai abrir na mente do cliente várias janelas, várias post-its aqui com informações como: R$ 400 tem alguma coisa de diferente. Por que ela vende a 400 e essa outra pessoa vende aqui a 180? Alguma coisa tem aqui. Então, baixar o preço, reduzir o preço, não é a melhor alternativa.
Ponto 2 que você precisa observar aí, tá? Se você está atraindo o cliente certo para sua empresa. Porque muitas vezes você está tendo dificuldade também de vender porque você não está atraindo as pessoas certas. Então você precisa ter o cliente ideal, aquele cliente que vai comprar de você. Para isso você tem que conversar com esse cliente nos canais que sejam as redes sociais, enfim, que esse cliente está presente. Porque aí sim ele vai te ouvir, a mensagem vai fazer sentido e ele vai buscar conversar contigo e buscar o teu serviço. Então veja como tudo isso que eu tô falando vai fazendo uma lógica, tá? Você adequa ao preço, você atrai os clientes certos, você fala no canal certo que aquele cliente precisa te ouvir e você precisa saber como fazer uma conversa de vendas. Porque nessa conversa de vendas, que não é simplesmente assim, Camila, quanto custa a tua consultoria e eu mando o preço para o cliente? Não. Toda vez que isso acontece, eu vou conversar com esse cliente antes. Eu vou dizer, eu vou te passar com certeza o preço. Mas antes disso, e aí eu vou ter toda uma sequência, um script com perguntas que eu preciso fazer para esse cliente, até para entender se esse é o meu cliente ideal, se a consultoria é a solução. Eu já tive vários clientes que buscaram a consultoria e, na verdade, eles precisavam do treinamento, ou vice-versa. Entende como isso é importante? Só que para isso tu tem que entender, tu tem que ter um processo comercial dentro do teu negócio, um método, que é exatamente isso que eu ensino na nossa consultoria, que eu te ajudo dentro da nossa consultoria de vendas, a criar isso, a identificar o teu público, criar uma oferta, ter o preço adequado, saber converter em vendas todos esses contatos que chegam para que tu tenha realmente sucesso, para que tu não fique nessa angústia de saber que tu é boa no que tu faz, mas que tu não tá conseguindo vender. E esse sentimento, ele é perturbador, esse sentimento, ele é muito ruim, é um sentimento aliado a fracasso, concorda comigo? Tu vê, putz, eu sou boa, eu sei o que eu faço, eu estudei, as pessoas gostam, mas eu não consigo vender. E é exatamente nesse ponto que eu posso te ajudar. Então, se tu te interessa, se isso que eu falei fez sentido, abaixo na descrição desse vídeo tem o link para a aplicação da consultoria. Clica ali que eu pessoalmente vou conversar contigo para a gente conseguir melhorar esses aspectos, para que tu consiga vender melhor. E não tenha mais essa sensação de eu sou muito boa no que eu faço, mas eu não consigo vender. Ou não consigo vender na medida que eu preciso, eu não consigo atrair o cliente que paga pelo meu serviço, porque é justo, né? Que muito custe aquilo que muito vale. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti, que tu tenha refletido e que tu tenha entendido que é muito mais comum do que tu imagina pessoas que são boas tecnicamente terem dificuldade de vender, porque se desenvolvem muito na parte técnica, mas acabam deixando a parte técnica da venda do lado de fora, e eu não quero que tu deixe mais. Então, deixa um like aqui nesse vídeo e a gente se encontra no próximo para conversar mais sobre técnicas de vendas, mentalidade e desenvolvimento pessoal. Beijo!